Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No ano de 2025, esse ano, quando eu estou gravando, foi relatado um caso de peste negra nos Estados Unidos. Bom, isso não chega a ser preocupante porque não é nenhuma epidemia. Porém, se você for ver os noticiários brasileiros, não foi noticiado. Então, o que acontece? Você vê que nós temos informação, desinformação e contra-informação. Isso eu descobri através de um artigo acadêmico num jornal de ciências. Bom, como eu disse, não está tendo nenhuma epidemia nem nada, porém isso daí, mesmo pela questão da curiosidade, é interessante de se falar. Perfeito? Porque, de certa forma, a doença tem tratamento, mas ela segue negligenciada. Então, é muito provável que talvez haja um surto possível. E nós saímos basicamente no que? Nós descobrimos com a última pandemia de Covid que a gente não pode esperar nada de ninguém. E fica-se tudo incerto, a gente não sabe em quem confiar. Por exemplo, já falei anteriormente, né, que as vacinas elas eram experimentais, isso quando elas foram aplicadas, né, quando elas foram aplicadas, mas que também não foram feitas tipo, não chegaram no largo de alguma cidade, numa praça com uma van, abduziram as pessoas para elas irem fazer. Não, eram farmacêuticos com know-how, com grande conhecimento em vacinas e por aí vai. E tinha uma base, pegar uma vacina da gripe, isso também depende de cada laboratório, mas enfim. Basicamente fizeram isso. É claro que também não vimos as consequências que jovens vacinados, e quando eu digo jovens, são pessoas que receberam doses na adolescência e 3 anos depois, ao fim da pandemia, está tendo mal súbito. Eu também falei sobre isso anteriormente, que a gente não pode tratar todo mal súbito como causa da pandemia. Da pandemia não, perdão, da vacina e da desinformação. Porém, como eu gosto de pensar, se você for ver, é realmente preocupante essa questão de também termos negacionismo, como eu falei, desinformação e contra-informação dos efeitos da vacina, porque elas eram experimentais. O teste de fogo nela foi feito no ser humano. Então, basicamente, a gente deve ver o que acontece. Os negacionistas, que são os que informam e comentam essa informação por um viés de que não existe, de que ela está contrária, os desinformadores, que são mentirosos, e a contra-informação, que é gente que coloca dados, e aí sofistas podem ser, ou até falar a verdade, mas o que acontece? Hoje se prefere sufocar vozes contrárias, ao invés de o que? De se trazer informação, de se
se informar mais, com mais qualidade. Hoje se prefere tacar pedra na pessoa, queimar bruxas, como na época da epidemia medieval, que é a época da peste negra, que se queimavam as bruxas, certo? Querem fazer o mesmo com quem pensa diferente. Que nem, por exemplo, dizem que tal pessoa é fascista, tal pessoa é negacionista, é genocida e por aí vai. Quando, na verdade, é simplesmente alguém que está parando para pensar. E isso a gente vê a tendência à censura mesmo, a calar vozes dissonantes. Por exemplo, quando a ministra da Saúde do governo Lula assumiu e teve o problema do Faustão. Ele estava há um tempão na fila, estava acho que 2 meses e foi rapidamente transplantado. Rapidamente transplantado de coração, né? E daí que ela disse, não, que temos que tirar essa desinformação. E não, a gente tem que... E o novo ministro, Padilha, de quem eu já falei, né? Ele falou, não, ele deu mais informações, ele explicou as coisas, claro, rapidamente, mas porque foi num vídeo curto, mas ele deu a explicação. E assim, mas isso é a discordância, entendeu? E o que ele faz é a exceção. Hoje há mais vozes de pessoas querendo que outras sejam caladas do que simplesmente gente querendo informar. Então, e nisso você vê que surgem os teóricos da conspiração. E nisso daí, nesses teóricos da conspiração, enquanto eles eram um grupelho de gente ressentida por ser excluída do debate, aí você descobriu que parte desses grupos que eram excluídos do debate estavam certos. Que a pandemia de Covid nos mostrou. Eu lembro que em março de 2020 a Globo disse não, as vacinas, negou que é a desinformação, que as vacinas vieram de um laboratório chinês. Em outubro do mesmo ano ela estava fazendo uma reportagem na China, em onde surgiu, e perto de um laboratório militar. Então, assim, a gente vê no que aconteceu, gente que ficava numa obscuridade merecida por ter um discurso, por ter palpites, né, que são as informações dele, e nessas informações eles criam seus palpites para gente que se tornou informações relevantes e até necessárias pro bem da sociedade, gente que estava informando e contra-informando, no sentido de que, bom, basicamente quem deveria informar, que é a mídia mainstream, né, TVs, rádio, jornais e por aí vai, estavam desinformando e eles estavam vindo com contra-informação. E o que? Hoje tenta se calar mais e mais essas pessoas, ao invés do que? Trazer informação, iluminar as pessoas mesmo, trazer esclarecimentos, falar a verdade. Parece que na era da hipercomunicação, da supercomunicatividade, só querem que tenham poucas informações e que ela seja bem rasa. Então, assim, você vê que seja na Idade Média, seja hoje, a gente ainda está queimando as cabeças dissonantes
e querendo calar quem faz diferente. Vai mudar alguma coisa? Não, porque sempre foi assim. Obrigado e tente ser feliz.